Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como passaram a semana? Estão fazendo as atividades, né? Não vão deixar acumular muito, né? Depois vocês não conseguem acompanhar lá. Foi bem legal a nossa live, né? Gostei bastante. Vamos participar, né, pessoal, para aproveitar esse estudo aqui que é interessantíssimo, que traz no material educativo de vocês. Então, esse capítulo novo aqui é criações e processos. Então, nós vamos ver que um dos personagens mais aclamados, assim, em toda a história do cinema contemporâneo aí foi o filme Star Wars ou Guerra nas Estrelas, né, do diretor George Lucas. Então, em 1977, quando ele lança a primeira versão do filme, que é Uma Nova Esperança, então é muito comum a gente ver coisas assim relacionadas ao filme em jogos, em camiseta, em brinquedos, né, em protótipos, enfim, a gente vê um sem número de objetos. Então, ou esses objetos são feitos pelas franquias, ou então eles são apropriados, né, pela cultura popular que acabam criando novos personagens. Até aqui ele fala de um outro personagem que é aquela nave Millennium Falcon, outras criações aí, né? Então não é difícil a gente se identificar com o menino, com o Luke. Por quê? Porque é aquele menino pobre, né? Que é órfão lá, sai de casa para ir para uma galáxia que estava precisando de ter uma liderança ali para voltar ao equilíbrio, e ele se torna o principal personagem desse equilíbrio aí, que ele é o mais importante Jedi ali dessa galáxia. Então, por que a gente se identifica com ele? Porque, por exemplo, ele sofre perdas, ele tem vitórias, ele tem acertos e erros, coisas assim que são comuns, né, na vida da gente. Então, o que a gente percebe? Que tanto na arte como na vida da gente, existe uma evolução e a gente vai aprendendo pelas vivências. Então, aqui nesse capítulo, eu vou ler uma coisinha aqui para vocês, ó, né? Que vai ser o foco da nossa investigação aqui, ó. Será que construir um estilo é o mesmo que construir uma obra singular? Por que o processo é tão importante para um artista? Como esse processo estaria ligado a transformações de nossas próprias vidas? A formação e a comunicação e expressão pela via da arte, ela, no seu modo de ver, ela tem os dias contados ou ela apenas vai se transformar? Então, esses questionamentos aí é que nós vamos ter durante esse capítulo. Então, para a gente fixar melhor esse conhecimento, nós vamos estudar a obra de um pintor italiano, que é o Giuseppe Arcimboldo, que vocês vão ver aí uma obra dele na página 124, né? A obra, como é que chama a obra aqui? Vertímonos. Então, Vertímonos, quem que é o Vertímonos, né? Vertímonos era um deus ali ítalo-germânico, porque a configuração ali da Europa era diferente ainda. Então, ítalo-germânico é italiano-alemão ali, tinha vários reis ali, né? A Europa era dividida de maneira diferente. Então, esse rei aí, o Rodolfo II, ele foi retratado como um deus assim das estações do ano, dos vegetais, da fauna e da flora, porque o Arcimboldo ele viveu num período ali que está entre o Renascimento e o Barroco. Então, por exemplo, o que tem de característica renascentista aqui? O Renascimento é aquela pintura realista, com um excelente acabamento, mas ela não é escura assim, né? Esse escuro, essa luz e sombra aqui são características do Barroco, que é o período seguinte. Então, a pintura dele é quase que um prenúncio ali do Barroco. Então, ele faz parte da terceira fase do Renascimento, que o Renascimento está dividido em três fases, que é o Trecento, Quattrocento e Cinquecento.
Então, a primeira fase é aquela fase de conhecimento, que eles vão conhecer e pesquisar essas técnicas aí de luz, de sombra, de perspectiva. Depois o 400, aquela fase de afirmação, e o 500 é quando ele se espalha ali pela Europa. Então, o Arcimboldo, ele é dessa fase aí. Então, a gente vai perceber que tá carregado de do barroco, que é aquele período seguinte que vai vir ali. E é um período, assim, também, que ele cria isso aí de muita conturbação ali na Europa, porque a gente sabe que teve as reformas religiosas, também a reforma protestante, que teve milhares de pessoas que aderiram a esse movimento aí. Então, o Arcimboldo, ele foi assim privilegiado, porque ele era filho de um pintor que servia ali à corte de Milão. Então, por exemplo, ele convivia com livros, convivia com pinturas, ele conhecia esse trabalho de mecenato ali, que era o que? Eram patrocinadores das artes, né? Que encomendavam pinturas para retratar ali a corte. Então, era um ambiente assim de grande fervor artístico. E ali onde ele estava, onde ele morava também, que era a cidade de Milão, era uma das cidades mais ricas ali da Europa, né? Nossa, pessoal, fui dar um chega para lá nos cachorros, porque tá uma latição aqui. Então, Milão ali era uma cidade-estado. E tinha várias cidades-estado ali na Itália, né? Tinha, por exemplo, Florença, Gênova. Então, essas cidades, elas assim enriqueceram com o comércio, né? Não só com o comércio interno ali da Itália, mas também com o comércio ali à beira do Mediterrâneo. Chegava muita coisa por ali, tinham descoberto manuscritos lá da Grécia Antiga. Então, tudo isso aí foi enriquecendo também as criações dos artistas, né? Então, toda essa riqueza do comércio aí, ela ela fez com que a arte ganhasse assim um status muito grande. Então, a gente vai ver o papel dos mecenas ali, como eu já falei, e o próprio Arcimboldo, né, ah, com todo esse contato que ele teve, ele foi assim, ele morava ali em Milão, mas ele acabou de tanta insistência, né, por parte de alguns reis ali da Áustria, da Tcheco e de outros países ali do norte da Europa. Aqui tem até o nome desses reis, ó. É Ferdinando I, Maximiliano II e Rodolfo II. Ele foi servir a corte desses reis ali, né? Então ele sai de Milão, ele fica assim umas 2 décadas fora de Milão. E quando ele volta assim com mais experiência, tem contato ali com aquelas culturas ali do norte da Europa, com culturas bárbaras ali. Então, a obra dele vai ficando cada vez mais, né, com essas características aí que a gente já viu ali, né, naquele trabalho, naquela pintura do Rodolfo II. Então, ele foi realmente, né, um pintor assim que ele estava totalmente, a obra dele é ímpar, assim, ninguém nunca tinha feito algo parecido. Então, tem um destaque muito grande a obra do Arcimboldo, né, nesse momento aí. Então tem até muita gente, né, ali o pessoal, os conhecedores da arte, que falam que a arte do Arcimboldo é assim, uma arte grotesca. Mas esse termo grotesco, ele está ligado a uma descoberta que o imperador Nero tinha feito lá na Itália. Ele tinha descoberto uma caverna lá, uma gruta. Então, essa palavra grotesco vem aí dessa palavra gruta, a origem está na palavra gruta. E a gruta era assim um lugar escuro, um lugar, né, sem luz. Então, essa pintura escura também, ela está ligada meio que a essa história da gruta aí. E depois, esse tipo de arte grotesca, ela acabou assim ficou relevada perto daquela grandiosidade da arte renascentista, né? Que era aquela arte maravilhosa lá do Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. O que ele vai falar aqui no texto também é com relação ao tipo de pintura que se fazia da composição renascentista, porque a composição renascentista ela é triangular.
Então, o que que o triângulo, quando você olha uma composição triangular assim, o triângulo, ele tem aquela base forte, firme ali. Então, é prazeroso você olhar para uma composição triangular, que era a base da composição renascentista. Eu não tenho nenhuma obra agora aqui para mostrar para vocês, mas quando você faz, você puxa uma linha assim, você vê que aquele conjunto de pessoas está dentro de um triângulo. Então, isso é prazeroso da gente olhar. E o Arcimboldo também, né, quando ele trabalhou ali com o pai dele, ele ficava a serviço da corte de Milão, ele ficava ali fazendo desenho para vitrais ali da Catedral de Milão. Então, quando a gente olha lá aquela maravilha que é a Catedral de Milão, né? A gente viu agora na pandemia, apareceu lá o Andrea Bocelli cantando lá na Catedral de Milão, um negócio assim fora do comum, né? A grandiosidade, os detalhes, os vitrais, as colunas, nossa, é uma coisa assim que a gente fica muito impressionado. Então, mais ou menos isso até agora. Então, Arcimboldo, como ele vivia ali, né, nesse local de efervescência cultural, ele tinha muitos amigos, assim, que apreciavam a obra dele e faziam encomendas e tal. E ele também já previa, né, toda essa mudança que ocorreria na arte. Ele era assim, ele era um visionário, ele estava vendo que a arte estava se transformando e ele mostra exatamente isso, né, criando uma alegoria, por exemplo, né, que é no caso dessa pintura aí que representa um pensamento, um sentimento. Então aqui, ó, na página 129, nós temos uma outra obra dele, que é a mesma. Não, é a obra, é a mesma obra, na verdade. É a mesma obra, mas ela tá maior aqui. Então, o que que a gente percebe nessa obra aqui? Que ele compõe todo o ombro, né, com folhas, com cabeça de alho, com flores, né? Então, é uma coisa totalmente exótica, assim, né? Ninguém estava acostumado com isso. Então, e a gente fala realmente que o Arcimboldo ele foi um surrealista, né? Surrealista lá no 1500 e pouco, quer dizer, em pleno Renascimento ali, né? No finalzinho do Renascimento, a gente encontra uma pintura que você olha, você não vê realidade aqui, né? Ela é realista, mas parece o mundo dos sonhos, assim, você não associa com a realidade. Então, eu não vou entrar, me aprofundar mais nesse conhecimento, porque é uma coisa. Vamos devagar, né, gente? Vamos passo a passo. Então, eu acho interessante vocês fazerem todos os exercícios que estão aqui. E depois eu quero tirar as dúvidas de vocês na plataforma, porque tem exercício que eu quero sugerir a resposta. Né? A gente pode até, eu posso até falar, dar um toque das respostas, assim, aí vocês têm obra para vocês compararem aqui, ó, na página 133 também, que é uma outra obra do Arcimboldo com uma obra do Ghirlandaio, que era um outro pintor italiano. Então, olha, tem bastante exercício aqui. Mas o que eu quero que vocês coloquem aqui na plataforma é um desenho aqui da página 131, que é o que que você vai fazer? Você vai escolher uma desses legumes aqui e tal que estão na obra do Arcimboldo e você vai fazer um desenho só com lápis grafite. Não é necessário pintar esse desenho. Mas eu quero o quê? Que vocês façam um sombreamento nele, para vocês tentarem criar uma área de volume, trabalhar ali com luz e sombra. Então, esse que é o exercício que eu vou deixar para vocês e os exercícios da apostila. Quero que vocês façam para a gente tirar dúvida aqui. E também vou colocar 3 perguntas ali que estão relacionadas ao Arcimboldo, mas eu quero que vocês leiam o texto na íntegra, porque tem muito detalhezinho que eu acabei não falando, né? Que é muito, muito vasto, assim, tudo que eles trazem ali com relação ao período, ao contexto da época e ao próprio pintor. E também aquele comecinho ali, né, do filme Guerra nas Estrelas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução aqui, desse estudo que nós vamos começar. E assim eu vou terminando por aqui. Eu desejo uma ótima semana para vocês, certo? Fique com Deus aí. Um abraço grande para todos e beijão, tá? Tchau, tchau, meus queridos.